Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está aqui na nossa aula, no nosso encontro de abril no Rumo do Mundo de Regeneração, com nossos queridos amigos Alexandre e Celso. Celso, Alexandre, obrigado. E todo mundo que está presente, muito obrigado por a gente estar junto nessa estrada. Para uma alegria muito grande. Para a gente começar, vamos... Gratidão é nossa. Hã? A gratidão é nossa. Vamos escutar uma oração para a gente poder, então, se ambientar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Depois dessa oração, vamos então começar o nosso estudo de hoje. Celso, Alexandre. Vou ver aqui, deixa eu aqui. Consegue abrir aí? Porque eu não estou conseguindo abrir o arquivo. Está aparecendo, Celso. Tá tudo certo? Tá tudo certo? Certinho. Mariane, bem-vinda. Então, esse foi o slide onde nós paramos no mês passado, né? Aqui eles se preparavam. Tá dando para ver. Tá, ok. Estou ouvindo. Ele não. Estou ouvindo. Celso, não estou ouvindo, não. O seu som parou. Acho que estava normal, mas parou. Não. E reativo.
Tudo certo? Agora, ok. Perfeito. Não. Parou de novo, Celso. Você está com fone de ouvido, não está? Despluga ele e pluga de novo. Não, ainda não. Não estão. Mundo de provas e expiações, é assim. Não sei o que houve. Realmente. Estava normal hoje. Você Celso, não quer sair e entrar de É. novo? Às vezes melhora. Espera aí, deixa eu ver aqui. Agora tá. Foi. Oi. Alô? Foi. Oi. Tá ótimo. vocês estão escutando? Agora eu escutei. Fala de novo, Celso. Eu não escutei. Espera Agora eu aí, não escutei. deixa eu ver. Sai e entra de novo, Celso. Não. Não, sai e entra Talvez de novo. seja, talvez seja melhor você sair da sala e entrar de novo. Aí, de repente, volta. É impressionante que, às vezes, acontece isso mesmo, né? A gente sai, volta, ele volta ao normal. Parece... Tecnologia é bom, mas às vezes irrita, né? Não tem jeito, né? Assim, por mais que não estejamos trabalhando mediunizados, sempre tem a questão da mediunidade. Outro dia eu levei um choque danado no microfone quando eu fui fazer a palestra, botei, levei um choque. Mesmo? Choque. Celso, agora está dando que você está no mudo, mas está aparecendo o microfone. Fala de novo. Alô? Beleza. Então vamos ver aqui agora. Janela. Compartilhar. É que não está o slide. Deixa eu botar. É a configuração da. Espera aí, deixa eu ver aqui. Jesus, o que está acontecendo hoje? Que coisa. Vai dar tudo certo. É só para a gente. Vai dar tudo certo no final. Pronto. Agora estão vendo? Ok. Sim. Tudo certo? Vendo e ouvindo? Tudo certo. Sim. Então, nós paramos nesse slide na vez passada, né? Então, aqui, eles viram a necessidade de fazer uma reunião. Então, eles organizaram toda a reunião e estavam presentes o irmão Gumercindo, eu já corrigi todos os nomes aqui. O confrade que lhe pedira socorro, que tinha um caso parecido com o dele, né? Da mulher que estava desconfiando dele, de ciúmes e todas aquelas coisas. Dona Clementina e Malvina, que despertavam suavemente com a lucidez relativa ao estado evolutivo de cada qual, todos assessorados e bem assistidos. Ali eles estão preparando a reunião, né? 1h da madrugada, o Spinelli lá deu início e, sentindo a presença do espírito no seu campo áurico, a médium começou a agitar os braços e a cabeça em atitude de defesa, quando então explodiu numa voz rouquenha e agressiva.
começa a psicofonia e o manifestante se queixa ali do que estava acontecendo, e achando que estavam violentando o livre-arbítrio dele, e o Eurípides passa a conduzir como esclarecedor daquela situação. Ele vitaliza a médium com um pensamento rico de amor. Por quê? Porque, na realidade, assim, o médium psicofônico ele participa daquela manifestação, não só porque tem ali o psicofônico, tem o esclarecedor, tem o pessoal da segurança, mas o médium que vive o fenômeno psicofônico, ele também ajuda com as próprias potencialidades naquela situação, porque ele está recebendo um espírito agressivo que está tomando as rédeas do instrumento para se manifestar, mas o instrumento não pode deixar com que esse controle seja de forma a desvirtuar aquele momento. Então, por isso é que Eurípides vitaliza a médium um pensamento rico de amor para auxiliá-la também nesse sentido, né? Respondeu que o espírito tinha uma certa razão em se achar controlado, mas que ele também não agia assim com as pessoas com quem ele perseguia, né? Os espíritos, quando influenciam, eles se manifestam ali com total desrespeito ao livre-arbítrio da pessoa que ele influencia. O comunicante retruca dizendo que o benfeitor defendia pessoas cuja existência atual escondia os verdugos que eram aqueles indivíduos. Então, ele diz assim, olha, vocês estão defendendo aí vocês não sabem do passado dessas pessoas, vocês não sabem do que eu sei em relação, sobre essa pessoa, de vidas anteriores. Deixa estar que os espíritos organizadores dessa reunião sabem muito mais, que na realidade sabem tudo a respeito de todas aquelas criaturas, as influenciadas, as agredidas e dos agressores. Por isso que eles organizam isso, né? Alexandre, por favor, na hora que você quiser intervir... Né? Eu já ia até comentar o seguinte. Opa! Hoje estávamos comentando a respeito da questão das influências, né? Sim. E assim, é uma coisa que a gente já falou, mas acho que sempre vale relembrar isso, porque a gente muitas vezes vai deixando de lado. Aquele que influencia, ele nunca dirige o outro, quer dizer, ele não toma as rédeas, né, e faz no lugar do outro. O espírito influenciador, ele, como qualquer outro, né, vamos pegar aqui, vamos ver o outro lado primeiro, né? Eu quero atuar no bem ao próximo. Então, os mentores, aqueles espíritos do bem, vão atuar nesse meu pensamento de querer estar trabalhando pelo bem do próximo. Então, no momento em que se faz esse querer trabalhar no bem do próximo, os bons espíritos vão ali e falam, opa, essa aqui é a porta de entrada, é por aqui que a gente vai trabalhar na psicosfera, né? É por aqui que a gente vai ter a entrada para uma manifestação mediúnica, seja lá como for. Então, é sempre por algo que haja, que determine uma sintonia, né? E aí a mesma coisa, quando um espírito faz alguma coisa e fala assim, não, nós vamos nos vingar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, esse espírito ele não chega e faz, porque deu vontade de fazer. Ele só faz aquilo que, porventura, ele conseguir fazer através de um ponto de sintonia. Então, uma pessoa, por exemplo, por um tempo eu escutei falar, não entendi, até que um belo dia, a ideia é que a gente vai evoluindo no nosso estudo, algo me fez
mais claro, né? Então, porque as pessoas falaram assim, ó, você tem que ser sincero. E aí eu escutava as pessoas falarem assim, eu sou sincero mesmo. Eu falei, pô, que legal. Não, tem que ser sincero. Eu escuto que tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro, tem que... Só que as pessoas falavam, eu sou sincero mesmo, né? Doa quem doer. Oh, ok, tem gente que vai querer mentir, então a sinceridade, ela vai incomodar. Só que, no momento em que eu digo, eu sou sincero mesmo, doa quem doer, eu estou declarando o meu não respeito pelo próximo. Então, uma coisa é eu ser sincero, outra coisa é eu ser sincero e nem ligar se de repente alguém vai sofrer com a minha sinceridade. Então, isso não é, eu estou sendo sincero? Estou. Mas além de ser sincero, eu estou sendo desrespeitoso, eu estou sendo agressivo, eu estou, enfim, uma série de outras questões aí. E aí, nesse sentido, é que muita gente fala assim, poxa, mas eu estou fazendo a minha parte, como é que estão me atacando? Ué, eu estou fazendo a minha parte só no que me convém, que é ser sincero e não estou nem aí. O não estou nem aí escancar a porta para as mais influências, né? Então a gente precisa entender isso, por quê? Para melhorar o nosso presente. E segundo, quando algum espírito, né, nos estudos de desenvolvimento mediúnico que participamos, sempre é dito que volta e meia algum espírito se manifesta e fala assim, você está querendo me mostrar o que eu devo fazer? Mas eu sei muito bem o que você fez. E aí tem algumas pessoas que ficam assim, poxa, mas eu tenho medo, vai que de repente eu nem lembro o que eu fiz, vai que alguém chega e fala alguma coisa, né? Como é que vai ficar? E às vezes a gente lembra, porque alguns erros são dessa existência, não são de existências anteriores. Como é que vai ficar? Vai ficar simples. Opa, então você me conhece. Alguém tão equivocado, tão falho quanto você. A diferença é que eu escolhi parar com aqueles equívocos, com aqueles erros, né? Então, a gente gosta de falar isso porque quando a gente estuda passagens como essa, é importante a gente fazer essa reflexão de, cara, eu quero deixar a porta escancarada para que para que haja uma invasão, né? Se podemos dizer assim. Não, não quero. Então, como é que eu vou fechar a porta? Metendo um monte de trinco? Não. Reforma íntima. Reforma íntima é sempre a melhor escolha, né? Então, eventualmente, algum espírito vai fazer alguma coisa, através de vai ter uma influência negativa, mas porque lá atrás a gente abriu uma porta. E como é que a gente faz? E eu acho que Kardec, inclusive, pergunta isso várias vezes, de formas diferentes, aos espíritos, e a gente pode parar e falar assim, como é que eu faço para fechar essas portas e evitar que haja mais influências? Bom, eu não posso mudar o passado, mas, como Chico dizia, né, eu posso fazer um novo amanhã. Então, como é que eu faço um novo amanhã? Me permitindo ser alguém hoje melhor do que eu fui ontem. E é isso. Falar assim, simples assim? Trabalhoso pra caramba. Nossa, muito trabalhoso, porque a gente tem dezenas, centenas, sei lá, se milhares de existências anteriores, equívocos diversos, né? Então, acho que essa é uma reflexão que vale a pena a gente sempre repetir, sempre trazer à tona. Eu, pelo menos, eu falo e procuro me escutar. Agora com esse fone aqui aí mesmo que eu escuto mais ainda, e é bom porque eu preciso escutar isso, eu preciso me disciplinar cada vez mais, e eu acho que isso é importante para que a gente não replique, né, situações como essas que são aqui descritas. É isso. Você tocou num assunto, num determinado momento, que nós tivemos oportunidade de explorar, que é a diferença explorável entre sinceridade e franqueza. Se você abrir o dicionário, você vai ver lá que são usados como sinônimos. Mas existe uma sutil diferença entre esses termos, né?
e mostram o seguinte, que é justamente isso que você falou. A coisa é você se dispor a falar a verdade do que você sente. Outra coisa é você usar a prerrogativa de desvelar a verdade sem se importar com as consequências disso para o próximo. Então, é até eu gosto muito dessa questão, né, de explorar o sentido único das palavras, né? Kardec inicia o Livro dos Espíritos falando disso, né? Quando ele fala de alma, e os Espíritos dizem, aliás, ele mesmo diz que a língua perfeita seria aquela que tivesse um sentido para cada palavra. Eu acho que isso é importante a gente... que a linguagem telepática não tem esse problema. Não há mentira, não há sofisma, você não tem como você esconder, né? E você compreende exatamente a intenção que existe por trás do pensamento. Mas na linguagem articulada você pode falar uma coisa, pensar uma segunda e fazer uma terceira. Então, foi interessante você falar sobre esse assunto. Mas aqui no fenômeno de psicofonia, Alexandre, me lembra muito a questão que é como você estivesse numa autoescola, em que você tem ali com a mão no volante, tem a pedaleira ali que você vai usando, mas o instrutor do seu lado tem também uma pedaleira correspondente, que se precisar de alguma coisa qualquer... Quer dizer, na realidade o exemplo é um tanto pobre, mas essa manifestação controlada, né, o espírito precisa ter a liberdade de que necessita para expressar os seus sentimentos, mas nada que o psicofônico não possa vigiar para coibir determinados abusos de linguagem, ou essas coisas todas. E não nos esqueçamos que todo esse processo está sendo ali dirigido pela espiritualidade. No caso, aí, como é Eurípides, e como esse é uma psicofonia que se dá no plano espiritual. Então, é uma coisa muito mais viva em termos daquilo que se sente, todas as coisas, mas sempre controlada, né? Sempre controlada. Então, aqui o comunicante retruca dizendo que o benfeitor defendia pessoas que ele não conhecia, que ele não sabia que tinha errado. Aí, o esclarecedor assevera que ninguém tem o direito de fazer cobranças espirituais, pois as leis da vida não obedecem às paixões de cada criatura e são soberanas num natural sistema de consequências. Porque é a tal história, né? A tendência de as pessoas quererem fazer justiça com as próprias mãos, e esse livro toca muito nesse assunto, tanto que nós vamos falar da cidade da justiça mais adiante, e nós estamos falando aqui dos justiceiros, porque eles creem que eles têm o direito de fazer justiça. Já existe uma lei da vida que mostra que a toda ação corresponde uma reação de uma qualidade correspondente. Se você tem uma ação boa, a resposta é boa. Se a ação não é boa, a resposta também não será boa. Então, e Bezerra de Menezes fala lá no início dos primeiros capítulos desse livro que nós estudamos que ninguém é inocente. Todos nós temos ali as nossas mazelas, mas enquanto nós não aprendermos a perdoar, nós não vamos merecer o perdão. Então, esses aqui são cobradores, dizendo, eles fizeram isso conosco no passado, tudo isso. Mas, quer dizer, e o que aconteceu antes? E aí tem lá uma expressão que aparece num dos livros de André Luiz, de quem deu a primeira alfinetada, né?
acaba não sendo importante, porque o que importa é justamente a disposição de perdoar, porque com a capacidade, com o desenvolvimento da disposição de perdoar, que nós nos livramos de muita coisa ruim, muitas consequências ruins. E acrescenta que eu recebia com prazer e que não se tratava de violência ou seu livre-arbítrio, mas conduta resultante das suas próprias ações, ao causar graves problemas a trabalhadores da Seara de Jesus que só obravam por um mundo com mais saúde moral e respeito humano a tudo e a todos. Aqui, eu lembro que eu conheci uma pessoa que estava sofrendo com problemas na própria família. E ela sabia que eu era espírita, comentou algumas coisas, e eu falei para ela o seguinte: olha, nós não podemos jamais desprezar a possibilidade de que o que nos acontece hoje ser resultante do que nós fizemos ontem. Aí ela me disse uma coisa muito interessante. Ela disse assim: mas eu não me reconheço capaz de fazer isso. Claro que não se reconhecia. Ela é um espírito que, na existência atual, já estava com outras tendências. Vocês me permitam desenvolver mais esse raciocínio, sem querer ser cansativo, mas eu me lembro sempre do Dr. Bezerra de Menezes, quando se fala a respeito disso. Bezerra de Menezes foi Zaqueu, chefe dos publicanos no tempo de Jesus. E lá ele era alguém que ele cobrava dinheiro, fazia, como diz o Evangelho do Haroldo, fazia o censo, né? Eles de lá faziam o censo, tal, para cobrar aquele dinheiro como publicano. E só que Zaqueu soube de Jesus e ardia de vontade de conhecer Jesus pessoalmente. Ele era baixinho, subiu lá no sicômoro para ver Jesus. Quando Jesus passou, aí Jesus falou: desce daí, rapaz, que eu quero me hospedar na sua casa. E eles acharam que aquilo ali, que ele era uma pessoa de má vida, era um publicano, cobrador de impostos do povo judeu. Assim. Mas, naquele momento, Zaqueu já era uma pessoa que estava em processo de reforma íntima. Tanto que ele falou: senhor, eu não prejudico ninguém, e se eu dou prejuízo, eu indenizo em 4 vezes mais e ajudo muita gente, esse negócio todo. E Jesus percebeu que aquele era um ponto de reforma íntima daquele espírito ali. Ele ficou muito feliz. Graças a Deus, há felicidade, porque essa criatura está se transformando. E todos conhecem o resto da história. Bem, então, Zaqueu, nós pegamos desse episódio a transformação de Zaqueu, que começou com a ambição de ser publicano para cobrar dinheiro e ganhar um tanto com isso, ser até um homem de muitas posses por causa disso. E a gente vai pulando as encarnações e vai reencontrar esse mesmo espírito como Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, quando chegou no Rio de Janeiro, ele foi estudar medicina e vivia com muita dificuldade. E ele tinha que dar aula particular e disse para que e apareceu um aluno querendo aula particular de matemática. Ele bateu lá na porta dele, querendo aula. E
ele, tá, tudo bem, vamos combinar aí e tal, e não sei o quê. E ele perguntou, quanto é que é? E ele não sabia cobrar. Ele não sabia cobrar e deu lá um preço muito módico para o aluno em questão. Aí o aluno falou assim, então deixa eu falar, eu quero pagar 4 meses adiantado. E deu aquele dinheiro todo na mão do doutor Bezerra, que ficou assim meio espantado com aquilo, e ficou aguardando o aluno voltar, e o aluno nunca mais voltou na vida. Então, o que a gente quer falar? Aquele mesmo espírito que era ganancioso, quando começou como publicano, já estava aqui nessa existência e ele nem sabia nem cobrar as coisas, não tinha ambição pecuniária para as coisas, passava necessidade, porque ele não sabia mais. Então, olha como é que na realidade, isso aí é um exemplo claro de alguém que se reformou intimamente, dependendo dos próprios esforços. Então, esses espíritos que se manifestam, desculpe se eu fui muito longo nesse exemplo, que eu gosto muito desse, que mostra claramente o seguinte: nós somos reformáveis, nós temos conserto. Então, quando nós, nos nossos momentos de reflexão, nós achamos tão difícil, nossa, mas a minha natureza, eu sou assim, eu sou assado, tal, não sei o quê, eu sei que é certo fazer isso, eu sei que eu tenho que ser caridoso, eu sei que tenho que ser fraterno, mas eu me sou tão capaz de irritação e às vezes me sinto tão levado a ser egoísta e tal, não sei o que, eu não posso. Então, quer dizer, todo esforço que nós fizermos nesse sentido são impulsos de reforma. Então, é o que a gente tem que fazer. E quando a gente reconhece que está errado, nossa, isso já é uma coisa que a gente está no caminho certo, né? Esse homem aqui, ele achava que tinha, esse espírito aqui, ele achava que tinha razão em cobrar aquelas coisas que tinha sofrido lá atrás, né, na vida. Só que esses espíritos que estavam recebendo graves problemas, agora trabalhadores da Senhora de Jesus, que só obravam por um mundo com mais saúde moral e respeito humano a tudo e a todos, são aqueles mesmos espíritos que eram capazes de fazer muita coisa errada, mas hoje já não eram mais assim. Então, pede o comunicante informe o motivo que o levava a tentar regularizar questões que pertencem à vida e já mereceram necessárias correções. Aí esse espírito se manifesta na forma de anão, né? Que era uma forma que tinha ficado com ele como uma espécie de complexo de reflexo das coisas que ele sofreu, tudo isso. O anão objeta que havia chegado a hora da sua vingança contra aquele que a casa protegia, sem saber que, na verdade, é um miserável criminoso que havia desgraçado a sua vida. O benfeitor volta a fazer ver que quem erra já se inscreve nos códigos soberanos como doutor. Então, é uma consequência natural. Se você erra, você já vai pagar por isso. Não tem jeito, não tem jeito. Como dizem os amigos espirituais, Jesus não nos pode subtrair as próprias dores. Pode sim haver atenuantes, pode haver agravantes e pode haver coragem moral para suportar aquilo que nós precisamos suportar. Isso aí é uma coisa que a gente aprende, mas a gente vai passar por determinadas coisas que nós somos devedores. Temos que pensar que isso não é o fim de tudo. Ao contrário.
é uma possibilidade de redenção. O comunicante, então, explica que, na época da Inquisição Espanhola, muitos entregavam ao Tribunal de Santo Ofício todos aqueles que eram considerados portadores de demônios por serem anões. Então, ele explica que, naquela época, havia uma espécie de conluio entre a nobreza poderosa, a Inquisição, né, e os nobres procuravam denunciar aqueles que eram considerados hereges, perigosos, e naquela época havia muito dessas coisas, das pessoas serem marcadas pela vida como criaturas demoníacas, né? E o caso do nanismo seria uma marca demoníaca. Então, por causa disso, eles eram escolhidos para passar por uma série de situações lá. Como eu estou passando aqui, mas, por favor, a hora que vocês quiserem, vocês... Contou que judeu, que era, conseguiu sobreviver abjurando a própria fé, porque a Inquisição ia lá e maltratava todo mundo que judeu, essas coisas tudo. E que viveu sob o reinado de Carlos II. Essas pessoas que abjuravam eram chamadas de marranos, mas marrano era o quê? Era uma pessoa que, primeiro, a pessoa a pessoa era chamada por ter origem judaica e tinha aquele tribunal que dizia o seguinte: adoro o que queimaste e queimo o que adoraste. Essa é uma frase famosa que alguém disse em algum momento, que era pedir a conversão da pessoa para a fé cristã, né? E essas criaturas, para não morrer, para não sofrerem, para não serem sacrificadas, elas abjuravam da sua fé. Mas esse termo marrano explicava uma conversão falsa, quer dizer, na frente das pessoas estavam dizendo, não, eu sou cristão e tal, e por trás vivia a própria fé, né? Na realidade, tinha até todo o direito de fazer isso, mas eles desconfiavam-se que eles eram falsos convertidos, né? E entre os nobres havia um casal que se comprazia em agradar o rei. Era aquele conluio, né? E o rei, porque assim, a nobreza, nessa época, sempre foi muito ligada ao clero, e tudo isso traduzia, na realidade, poder. Na realidade, clero e nobreza andaram juntos até fazendo misérias até a Revolução Francesa. Ali aconteceu o que aconteceu, como todos sabemos, mas era a questão do poder opressor sobre aqueles que tinham menos recursos, essas coisas. Na realidade, hoje em dia, basta abrir o jornal que nós estamos vendo criaturas claramente representativas de ambição de poder, em todas as questões. Uma das perseguições, a mulher daquele casal se encantou com ele. Se encantou, mas esse se encantou aqui. Olha que criatura minúscula e tal, como se fosse um brinquedo. Não é que se encantou no sentido afetuoso, não. É como se fosse, achou que era um brinquedo ali, era algo que divertia, que ela queria para diversão, né? E visto ela uma miniatura de gente, conseguiu levá-lo para fazer dele um animal de exposição. Explorado e infeliz, sempre acorrentado por ser judeu e tratado como demônio vivo, era atirado a lutas contra indivíduos fortes e tão saudáveis. Isso aí realmente
é uma maldade muito grande, né? Isso marcou muito esse espírito. Ele era, como anão, ele não podia reagir contra pessoas mais altas e mais fortes, e botava ali, fazia aquilo por pura diversão. Com a anuência do marido, Filipe de Castela foi submetido ao santo ofício e queimado vivo. Esse Filipe de Castela é marido dessa mulher que escolheu aquele anãozinho para se divertir e que ele era ligado à nobreza. Aí ele foi submetido lá ao santo ofício e queimado vivo, que é esse anão que está se manifestando lá nessa reunião mediúnica. Por muito tempo sentiu-se queimado pelas chamas, mas foi recorrido por um grupo chamado de justiceiros. Desde aquela época, depois que ele desencarnou, desde aquela época, ele é ligado a esse grupo. Foi uma comunidade que também parecia um inferno, mas foi recuperado para aguardar as chances de se vingar. Então, todos eles têm esse mesmo propósito. É um lugar, na realidade, dantesco, como Dante descreveria mesmo, como se fosse o próprio inferno, a região pantanosa, correspondente a uma região pantanosa, e que é chamado de Cidade da Justiça. E ali eles ficam maquinando esses projetos de retaliação, de vingança. Sua narrativa angustiada e desesperada gerava espontânea compaixão. Ali era alguém que estava expressando um sofrimento por aquilo que tinha passado. Os nossos irmãos, Gumersindo e esposa, despertos, eles são despertados. Porque aqui é interessante a gente entender isso. Gumersindo e esposa estão encarnados. Durante o sono, eles são trazidos para a reunião, porque eles estavam sendo agredidos, né? Um estava sendo influenciado e o outro estava sendo vítima dessa influência, porque era o ciúme dele, desconfiava dele, e esse ciúme era insuflado justamente por esses espíritos. E eles são levados à reunião no corpo espiritual. Eles lá deixaram o corpo físico na cadeira para a reunião. Só que esse que é importante a gente entender. Não é porque o corpo físico está dormindo que a pessoa o espírito está desperto. Muitas vezes a situação é durante o sono o corpo, os corpos meio que se separam um pouco, mas a situação de sono persiste mesmo no espírito. E aqui eles, tanto é que para a reunião, eles são trazidos em estado de sono. Eles são trazidos para lá. Lá no sonho que André Luiz tem no nosso lar, ele é levado, ele dorme e é levado lá para ver a mãe em outro plano. Então, eles são trazidos. E aqui eles são despertos, porque importava que eles estivessem despertos, e acompanhando as narrações, a pouco e pouco foram retornando aos dias de luxo, se reconheceram lá, de degradação, horrorizados com o que haviam feito. Então, olha aqui, esses dois aqui eram um casal que estavam trabalhando lá. O Gumersindo, ele era administrador de uma casa espírita. Trabalhava pelo bem. Mas, lá atrás, ele havia sido o Filipe de Castela, casado com essa mesma mulher que estava usando aquele anão, e eles ficaram horrorizados de entender, puxa vida, nós fizemos isso. Então é a memória espiritual. Então esse exemplo é muito bom para a gente entender o seguinte: nós seguimos um caminho. Graças ao bom Criador, nós temos oportunidade de nos redimir.
fazendo justamente o que o Alexandre falou, promovendo a reforma íntima, conscientemente, tudo isso, mas a identidade dessas pessoas é a mesma. É a mesma. São os mesmos espíritos. É isso que se quer dizer. Lá atrás, ele diz o seguinte. Olha o que ele diz aqui antes. Ele fala aqui: o benfeitor volta a fazer ver que quem erra já se inscreve nos códigos soberanos como devedor, mas que acontece o mesmo com quem se arvora em cobrador de faltas alheias. E aqui ele explica o seguinte, que, na verdade, eles já estavam vivendo outra situação, né? O infeliz continua dizendo que tomou conhecimento das reencarnações como mecanismo de justiça e presídio de resgate ou caminho de libertação. Isso aí é uma explicação que foi dada para ele, mas de uma maneira muito tendenciosa. Isso aí, ó, é um mecanismo de justiça, presídio de resgate, esse negócio todo. Mas ali, nessa explicação que foi dada a ele por pessoas lá do grupo deles que conhecem os mecanismos, mas escondem muita coisa desses mecanismos. Não explicam a questão do perdão, por exemplo. Disse não saber exatamente o que é, mas que existe e aguardou a vez do reencontro. Não se interessou muito em estudar essa situação, não. O que é esse negócio de reencarnação? Existe isso? Então é uma coisa que mecanismo de justiça, tudo bem, mas ele não entrou em detalhes, ficou aguardando a vez do reencontro. Eles vão reencarnar e você vai poder se vingar deles, foi o que disseram para ele. Há pouco, menos de 2 anos, sentiu-se atraído pelo magnetismo dele, porque havia ódio ali daquela situação, então esse sentimento perdura e as pessoas reconhecem magneticamente aqueles que erraram, né? E pela inconsciência e responsabilidade dela. Ele reconheceu magneticamente o espírito. Estavam disfarçados, reencarnados, mas interiormente eram os mesmos. Passou a acompanhá-los e influenciá-los com pensamento de vingança, agindo vibratoriamente nas falhas morais. Esse é o processo crístico, né? Então, ali, me parece que o Alexandre falou alguma coisa disso antes. Nós temos as nossas mazelas, então eles se aproveitam disso para nos influenciar, né? Então, essa estratégia desses espíritos. Eles pegam e, às vezes, estimulam qualquer falha nossa, porque isso degrada vibratoriamente e eles podem influenciar com mais facilidade. Então, o orar e o vigiar e orar é muito mais profundo do que se pode imaginar no que diz respeito a essas questões, né? Então, se às vezes nós temos pensamentos muito recorrentes, pensamentos de negatividade, a gente tem que lembrar das consequências disso. Nós vivemos numa psicosfera para a qual nós contribuímos com os nossos próprios pensamentos. Então, se a gente fica sentado ali no cantinho, não fala nada, mas está morrendo de raiva por dentro, como é que pode ser a qualidade dos nossos pensamentos? E como é que isso vai agir na psicosfera ambiente, né? Então, isso aí não há como não pensar na importância disso. Então, principalmente porque os processos de obsessão são processos pedagógicos.
Eles têm um aspecto pedagógico muito importante. Geralmente, aquele que é visto como vítima, na verdade, como diz o doutor Bezerra, ninguém é inocente. Alguma coisa ele fez. Então, ele começa por... Ele está recebendo uma influência malévola, uma influência que está fazendo com que ele se sinta daqueles, não só está sofrendo, como também está tendo pensamentos negativos. O psiquiatra, ele tem que aprender a virar o jogo no seguinte sentido: ele tem que jamais, em momento nenhum, expressar qualquer sentimento menos feliz pelo seu agressor. Porque é tudo que eles querem. É o embate. Porque o embate degrada. Então, se por acaso a gente se sente mal influenciado, a gente deve vibrar com o melhor do nosso sentimento pelo agressor. Porque é isso que desfaz essa trama de influenciação. E, Celso? Oi. Só lembrando, não à toa dentro do movimento espírita se fala tanto a respeito do uso da meditação como ferramenta para o nosso processo, para esse processo pedagógico, né, de desenvolvimento moral. Porque a gente, qual é a base assim, o que se faz na meditação, né? Ao contrário do que muito se fala, e hoje é até mais esclarecido, mas por muito tempo fala assim, não, meditar é esvaziar a mente. Não tem como esvaziar a mente. O que se faz, na verdade, através da meditação, é você ficar em paz com os seus pensamentos. É fazer com que eles venham e simplesmente passem, e você não julgue, e você não entre nesse embate, né? Falar assim, ai, caramba, estou pensando nisso, não sei o que e tal. Não, o processo de meditação é você ficar em paz com os seus pensamentos. E isso é importante nessa questão dos pensamentos que não são meus, porque se é um pensamento que eu falo assim, cara, esse pensamento não tem a ver comigo, e está tudo bem, né? Está tudo bem no sentido de, ok, não é meu, e eu não vou ficar brigando com isso. Então, que bom que eu consigo identificar que esse pensamento não é meu, porque eu consigo também pensar que não é esse o tipo de pensamento que eu quero. Então, é esse processo da gente ficar em paz com os nossos pensamentos, com as nossas situações. E quando a gente percebe isso e a gente consegue efetivamente começar a colocar em prática, os conflitos com aqueles que estão ao nosso redor, família muitas vezes, também tendem a diminuir, porque se eu já estou conseguindo ficar em paz com os meus pensamentos internos, né? Então, aqueles pensamentos que são externos, das pessoas que muitas vezes me provocam, esses pensamentos já não me provocam mais, porque eu aprendi a ficar em paz com essas trocas que antes se transformavam em conflito. Perfeito, é isso mesmo. E, na verdade, Alexandre, nunca se viu antes um movimento espírita tão meditante. Nunca se viu. Cada vez mais se fala a respeito disso, Divaldo fala a respeito disso, Haroldo fala a respeito disso, Filomeno fala a respeito disso, então, Joana fala muito a respeito disso, porque é justamente isso que você falou, é promover um ambiente mental em que você vibre, porque nosso pensamento é força criadora. Ora, se o pensamento é força criadora, por que eu tenho que me contentar em viver com essa força desgovernada? Por que eu não posso aprender a controlá-la, né, e pacificá-la, justamente para que esse lago límpido reflita
ondas de paz, de amor, de tranquilidade. E você tem toda a razão. Isso tem um reflexo imediato e marcante em todos os ambientes que nós vivemos. Do lar, principalmente, ambiente de trabalho. Você conhece bem o trabalho do Aconteceu na Casa Espírita. Olha a importância, né? Você já fez um trabalho a respeito desse livro. Olha a importância de as pessoas terem uma conduta mental que seja sempre construtiva em todos os ambientes, positivo, e de tendente ao perdão. No próximo capítulo, nós vamos ver começa com uma frase que eu adoro. Eu elegi assim, uma das melhores frases que eu já li na minha vida. Fala que o amor ilumina aquele que quer amar. Isso é uma excelente notícia, porque nós vivemos pensando que nós não temos capacidade, né, para amar, e no momento essa capacidade pode ser reduzida, mas quando nós queremos, como um ato de vontade, aprender a amar, nós somos iluminados por essa energia que vem diretamente do Criador. Então, há pouco menos de 2 anos, assim, Eurípides comenta que se compadece dessa história, mas que há uma causa anterior que explicava o sofrimento dele de 300 anos antes. Então, sempre assim. Né? A história pega num determinado ponto em que alguém se sente agredido por alguém. Mas isso sempre tem uma coisa que aconteceu antes. Né? Então, é aquela história, repetimos, quem deu a primeira alfinetada? Né? Não importa. Gumersindo está tentando apagar as marcas do crime de ontem com as suas ações na caridade. Sua esposa, enferma dos sentimentos, necessita de compaixão. Porque a esposa era muito vulnerável àqueles sentimentos, àqueles pensamentos de ciúme que eram justamente gerados nessa influência, né? Pede para lhes conceder o favor dessa compaixão e, mais tarde, a bênção do perdão. Primeiro, compaixão. Ter pena daqueles que estão sofrendo, né? Não causar sofrimento. E, mais tarde, a bênção do perdão, que é um outro passo, né? Que também iluminará o caminho dele próprio, daquele pessoa, de ascensão espiritual. Pediu para que se recordasse Jesus, até hoje percebido. Falou em Jesus, o comunicante, então, mostrou uma ideia equivocada da missão de Jesus, dizendo que ele falhava na condição de libertar os judeus de Roma. Então, essas pessoas, esses espíritos, eles pararam, infelizmente, pararam no tempo. Eles alimentavam uma mentalidade de achar que reformador era alguém que vinha pelo poder. Os próprios, muitos dos seguidores de Jesus, que se encantavam com as palavras dele, quando Jesus entra em Jerusalém, para passar por todas aquelas coisas que passou, eles queriam que Jesus, segurando aquelas palmas, queriam que ele entrasse como o rei dos judeus, aquela ideia do poder do soberano que domina os outros e todas essas coisas. E Jesus querendo dizer, não é isso, não é isso. E ele não teve a oportunidade de dizer que, porque a turba seguia com ele, entraram no templo, e aqui, uma correção que a gente adora fazer, diz aí, tem-se uma ideia de que Jesus foi lá e chutou barraca, fez isso, reclamou e tal, não sei.
Jesus jamais seria capaz de fazer uma coisa dessa. Jamais, jamais. O que aconteceu, e quem explica isso, que é um autor espiritual que eu admiro, que é Ramatiz, ele explica isso, ele explica que, na realidade, a turba que veio de trás empurrou Jesus e que acabou caindo por cima daqueles tabuleiros que vendiam joias, vendiam animais para sacrifício e todas aquelas coisas. Foi ali que o pessoal do Sinédrio aproveitou aquela situação para dizer que o Jesus era um insuflador, era alguém que estava querendo desafiar Roma e o Sinédrio e todo mundo e tal, e foi ali que ele foi. Então, essa ideia que se fazia do soberano ser alguém poderoso acima de todos os outros, no sentido da força, no sentido do poder físico, né, da espada e todas aquelas coisas, eles não entendiam outra coisa. Então, e esse pensamento perdura até o momento desses espíritos que ainda pensam. Ele falhou na condição de libertar os judeus de Roma. Queria que ele fosse um revolucionário, que fosse lá e como ver alguém como Salvador que não soube salvar a si mesmo? Olha a ideia que esses espíritos têm, ainda perdurando, né? O esclarecedor explicou que Jesus jamais havia se comprometido em salvar Israel pela espada, que sempre gera consequências pelo seu uso. Ele veio ensinar que o único poder que liberta e salva é o amor, e que, por isso, vivia na companhia dos que sofrem como ele. Então, isso é muito claro na história de Jesus. Jesus, oi. Não, só Claro. dar um passo atrás. E assim, muitas vezes, né, e eu acho que isso é uma das coisas muito legais na doutrina espírita, que é o raciocínio, que, né, a gente usar, buscar um entendimento, assim, independentemente da explicação que Ramatiz traz para nós e tudo mais, é a gente parar e entender. Falei, gente, Jesus viveu de uma forma, a sua própria mensagem. A única maneira de entender que Jesus chegou naquele ambiente e saiu derrubando tudo e se irou contra o outro é entender que tinha um impostor ali no nome de Jesus. Né? Porque não faz sentido. Faz sentido nenhum. Para quem tem a missão de Jesus, não faz sentido nenhum. Pois não faz sentido nenhum. Então, assim, Jesus esteve lá, muito bem. O que pode ter acontecido? Você tinha ali, né? E aí é usar o raciocínio mesmo, e isso a gente tem que fazer o tempo todo para poder entender o que as coisas podem ser, não podem não ser e tudo mais. Se você tinha... Todo mundo aqui já deve ter ido numa feira, né? Feira de rua mesmo, né? Às vezes alguém se afasta da gente, dependendo do horário, a gente tem que gritar, né? Não é dar um grito, mas falar alto. Deixa eu falar uma coisa aqui, confessar uma coisa. Depois de velho, eu passei a adorar uma feira. Mas é bom. E a feira é muito bom. E assim, e você tem que chamar a pessoa alta, não sei o que e tal. E tem um carrega uma coisa, e de repente um esbarra no outro. Então, num ambiente como aquele, que havia muita conversa, animais eram vendidos ali, né? Então, cabras, por exemplo, enfim, e outros. Então, é claro que se Jesus fosse falar para alguém que estivesse a poucos metros, ele teria que aumentar o volume da voz dele, né? E, de repente, alguém que esbarra em algum lugar e esbarra num animal daquele, e o animal sai puxando e derruba algo. Então, certamente, houve todo um conjunto de situações, né, para que alguém olhando de fora dissesse, ia lá, está derrubando tudo. Além do fato da gente saber que muitos daqueles que eram ligados ao Sinédrio e à própria Roma, né,
deturpavam algumas situações. Sem dúvida. Para dizer, ó, esse Jesus aí que vocês falam. Então, é isso. Esse é um ponto. O que pode ter acontecido? A turba que veio por trás empurrou, ele falou alto porque o ambiente precisava que falasse alto porque não conseguiria se comunicar. Então, a gente tem que pensar tudo isso, porque algo diferente disso não faz sentido algum. E, por último, dizer o seguinte, ele não soube salvar a si mesmo. É claro que, qual seria a opção dele se salvar ali? Ele ir para um confronto físico contra os seus captores. E ele não permitiu que qualquer um, né, desembainhasse a espada, porque não era pela espada. Ele não permitiu isso. Ele falou o tempo todo. Então, é óbvio que, e a gente tem que ter essa visão, é claro que nós entendemos isso, mas só fazendo esse comentário, que Jesus, ele vem e todo o seu exemplo de vida foi para dizer o seguinte, olha só, tem dor, tem sacrifício, tem dificuldade, né, tem corda no pescoço, às vezes a gente vai ter uma corda no pescoço, situações meio escabrosas e tudo mais, mas assim, aquele reino é para aqueles que, apesar de suas quedas, seus choros e muitas vezes até xingamentos, que num determinado momento a gente pode perder a calma e a gente vai xingar, mas no momento seguinte vai dizer, caramba, eu não devia ter feito isso, por favor, me perdoem, não era para fazer. E é nesse processo que a gente vai se elegendo, né, para ser alguém merecedor de um reino de Deus, mas é um processo, não é uma coisa que vai... Então, qualquer um, e eu falo isso porque eu lembro assim, qualquer um que, de um modo geral, entre amigos, que procura alguém, ofendeu, aí fala assim, você não vai lá enfiar a mão? Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Não vou fazer isso. Alguém que tem essa postura, né, era um covarde, amarelão, que não sei o quê, parará, tinha um monte de adjetivos que se chamavam, mas assim, essa postura de, não é questão de ser covarde, é simplesmente que eu não me permitirei agir como o outro está tentando fazer com que eu haja. Não vou. Mas vai perder a vida. Não, vou perder não, né? Porque a gente não perde, mas assim, talvez eu pare com, a exemplo da época de Jesus, talvez eu pare com a continuidade da minha existência, mas perder a vida eu não perco. E essa mensagem que Jesus nos traz, e atualmente os espíritos nos trazem, é maravilhosa, é consoladora, é fortificante, né, no sentido de que, cara, enfrenta porque você vai se tornar mais forte, você vai se tornar alguém que pode dizer, opa, Jesus está lá na frente e eu estou seguindo. Isso, perfeito, Alexandre. Na realidade, a gente tem que entender o mundo em que a gente vive e que essa humanidade, a humanidade encarnada no planeta nesse momento, é uma humanidade que tem um grave problema de orgulho. Nós somos uma parcela da humanidade profundamente orgulhosa, e isso nós temos que também entender que o orgulho atrapalha o progresso dos mundos, né? Então, é uma coisa que, né, é uma responsabilidade que a gente tem, né? Então, isso que você falou lembra muito o seguinte, é que você vê a mentalidade como é que é, desde criança, as crianças... E você vai levar esse desaforo para casa? Bate nele também, e tal, que não sei o quê. A criança já se desenvolve com esse tipo de conduta, aí chega em casa com a cara arrebentada, o pai fala, mas você bateu também, né? Você reagiu também, né?
Então, é uma coisa da mentalidade. Isso a gente aí a gente cresce, se torna espírita e passa a compreender as coisas da maneira como você falou, que não é assim. Então, Joana tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: nós precisamos ser honrados. E honra é a coragem de eleger o certo. Honra é a coragem de eleger o certo. Então, quando você vê que você foi vítima de alguma coisa, o ambiente pede uma atitude reativa de você ter essa coragem que você falou assim, mas eu não quero fazer isso. Eu não sou mais assim. Não é mais o meu feitio isso. Muito pelo contrário. Eu posso até me irritar, mas eu não quero agir assim. E a gente acaba indo para aquela história do preconceito, que é outra discussão que a gente não vai se alongar aqui, mas o sujeito não tem que ser escravo daquele que é preconceituoso. Aí a pessoa fala, mas isso ofende. Mas o objetivo do cara é ofender você. O objetivo dele é para que você se sinta ofendido. E se você for racional, como você lembrou, se você for racional, você vai falar, eu não tenho que comprar isso. Eu sei que eu não sou o que ele está dizendo que eu sou. Eu não tenho que comprar isso. Por que eu vou ser escravo dessa situação? Então o sujeito resolve me incomodar, resolve me ofender, e eu tenho que ser escravo me obrigando a reagir. Por que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar é aquilo que você já não pensa, porque você já aprendeu a agir de uma maneira diferente, né? Então, na realidade, a gente está falando aqui, Alexandre, mas a essência de um mundo de coisas que acontece nesse nosso planeta que gera essas dores todas, né? Aí Com fala toda que... certeza. Não é? Com toda certeza. É isso aí. O esclarecedor explicou... Não, isso aqui já foi. Acrescentou que errados estiveram aqueles que se utilizaram do seu nome para a prática do crime, que ele preferiu ser traído e crucificado para demonstrar que os seus ensinamentos não eram apenas palavras e conselhos, mas a própria essência da vida. E aqui, nessa frase, Manuel Filomeno de Miranda descreve, na realidade é a fala do Eurípides, né? Ele descreve uma situação que mostra como Jesus foi mal interpretado por aqueles que quiseram representá-lo a partir de uma determinada época. Como houve equívocos, né? O mais gritante deles foi a tal da Inquisição. Né? Parecendo nada considerar, o revoltado deu a entender não ver sentido em perdoar os que o fizeram sofrer. Disse que o plano do grupo era de amplo combate à doutrina cristã, de fracos e covardes que trabalham na sombra da traição. Então é uma coisa completamente equivocada. Na realidade, a gente pode dizer que muitas dessas pessoas elas precisam justificar com alguns argumentos as próprias tendências de vingativas e de orgulho, de ódio e todas essas coisas. Então, eles buscam algum tipo de argumento. Esses que não reagem são fracos. Mas Jesus não salvou a si mesmo, como é que ele ia salvar? Ele fala,
se ele fez isso, eu vou ser fraco de não reagir, não pode. Então, existe sempre uma justificativa. Na realidade, essas coisas a gente vê todo dia, né? Sim. Mesmo que as pessoas não se expressem com palavras, as atitudes delas mostram que elas... a gente está cansado de ouvir esse negócio. Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Frases do tipo, né? Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo. Tudo isso, né? Todas essas coisas buscam justificar um tipo de conduta que, na verdade, é muito conveniente para o próprio modo de ser, que ainda não está reformado. Ainda não... E o que a gente percebe também é que as pessoas fogem de entrar nesse campo da racionalidade quando é para se demover dos próprios intentos de represália, esse negócio todo. Como você disse, se raciocinar, chega lá. Mas não querem fazer isso. Não querem fazer isso. Porque não é conveniente, é muito... você segue aquilo que você sente. Está sentindo vontade de quer se vingar, então vai arrumar uma justificativa qualquer. Eu me lembro, uma vez no SEAS, que a gente estava fazendo uma palestra lá, estava falando justamente sobre perdão, aí uma senhora falou assim, olha, meu marido fez uma coisa errada. Eu o perdoei. Mas eu não esqueço de jeito nenhum o que ele me fez. Então, coitada, ela não sabia que não havia perdoado. Mas ela estava num ambiente em que ela precisava valorizar o perdão. Na realidade, isso aí é uma coisa que acontece com as pessoas. Então, essa meditação que você falou leva, às vezes, a determinadas situações em que nós precisamos de muita coragem para conhecer nós mesmos. Coragem no sentido de reconhecer que não, nós temos dificuldade de ser assim. Nós temos dificuldade de perdoar, nós temos dificuldade de fazer isso, fazer aquilo. Temos dificuldades. E a reforma começa com o reconhecimento dos erros. Nada se pode fazer se a gente não reconhece essas coisas, né? Parecendo nada considerar o revoltado, teu entender, não ver sentido, isso a gente já falou. Iniciarão por levar a mulher de convencida à loucura pelo ciúme e que mais tarde ele mesmo sucumbiria, provando que o espiritismo era mais uma façanha mentirosa do que a verdade que se lhe atribui, né? Então, eles têm a estratégia de agir de uma maneira generalizada, atrapalhando qualquer coisa, fazendo qualquer coisa que demova as pessoas do intento de se reformar, de prestar caridade. O negócio é atrapalhar. Então, a estratégia deles. Então, aqui, esse grupo do Eurípides, esse grupo que está trabalhando, eles mostram que eles trazem essa racionalidade, trazem esse esclarecimento para deixar claro que, olha, isso por causa daquilo. Se você age assim, a consequência é essa. E que não faz sentido você continuar agindo assim, porque só vai piorar a sua situação. Então, essa reunião vai ter outro caso também, né, que a gente vai estudar, mas eu acho conveniente a gente parar por aqui, né, Alexandre? Porque já são 21h50. Sim, e eu estava olhando aqui o livro, melhor a gente dar uma paradinha aqui. Não é? Aí está aqui no 19.
porque eu já estava tentando proteger as minhas orelhas, que a Simone ia puxar aqui. Não. Então, vamos devolver a palavra a Simone, Alexandre? Sim, sim. Você sabe que essa frase que você falou do honra como é que é? Até anotei aqui, é uma coisa muito... Honra é a coragem de eleger o certo. De eleger o certo, é isso? Eu acho que isso está em plenitude da Joana. Eu posso procurar e depois mandar para você. Fantástico, fantástico a gente pensar nisso, né? Nessa reflexão. Quantas vezes a gente vai pelo mais fácil, pelo errado, que a gente não tem coragem de lutar pelo aquilo que a gente sabe que é o certo, né? E porque, na realidade, o autoconhecimento autêntico é um caminho de sofrimento. Não é uma tarefa fácil. Quando honesta e resoluta, traz sofrimento. E é reconhecer aquilo, olhar a nossa sombra, né? Reconhecer a nossa sombra. É isso. Mateus, você pode fazer para a gente a prece final? Claro. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Perfeitamente. Então, ótimo. Então, vamos fechar nossos olhos. Pai de infinita amor e bondade, sabedoria, amados mentores espirituais, agradecidos estamos por mais um encontro aqui de aprendizado, onde podemos estar refletindo sobre os nossos próprios vicissitudes, nossos próprios vícios, nossas próprias questões que tanto insistem a nos acompanhar no nosso dia a dia, mas que possamos estar agora mais atentos a cada um dos momentos de orgulho, nossos ciúmes, nossas invejas, a nossos maiores tormentos, para que assim possamos buscar a solução através da nossa própria consciência, nosso processo de autoconhecimento. Que Deus nos abençoe e nos proteja e seja o nosso guia ao longo dessa caminhada. Que Deus nos abençoe e que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Celso. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Celso. Nós é que agradecemos, né, Alexandre? Beijo no coração de todos. Gratidão por tudo. Tudo mesmo. Nós é que agradecemos. Nossa. Até mês que vem, gente. Um beijo. Beijo, gente. Boa paz. Beijo, pessoal. Boa Fiquem paz. com Deus. Verdade. Tchau. Boa semana. Boa semana. Tchau. Tchau.